Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Bom, galerinha, a nossa aula hoje é de ciências, certo? Vamos lá de aula? Nós iremos falar um pouco sobre as células. Agora a Pro quer dar somente um aviso. Presta um pouco mais de atenção à aula, certo? E depois vocês têm que abrir o módulo de vocês e fazer uma leitura, certo? 1, 2, 3, antes de vocês responderem a atividade, né? Tentem fazer assim, no momento que vocês forem fazendo a leitura, trabalhem com lápis de cor, com lápis ou com aquela caneta, aquele marcador de texto, para que vocês possam, né, sublinhar o que tem de mais importante no texto, até porque vai servir para estudo baseado nele para fazer a avaliação virtual. Certo, turma? Vamos lá? Bom, todos os seres vivos, eles são formados por células. Existem organismos que são formados por uma única célula, como as bactérias, né, e os protozoários. Esses são chamados de unicelulares. Muitos outros seres vivos são chamados de pluricelulares, ou seja, seu organismo são formados por várias células. Então, assim, unicelulares, uni vem de uma célula, e pluricelulares vem de várias, plural, várias células, certo? Repetindo, unicelular, uma célula, e pluricelulares, várias células. Nós, seres humanos, nós somos pluricelulares, pois somos formados por trilhões de células. Nosso corpo, incluindo todos os órgãos, é formado por estruturas, né, chamadas células. Portanto, podemos dizer que as células são as unidades básicas, não é isso, dos seres vivos. A maioria das células é tão pequena que não podem ser observadas a olho nu. Para que essas células, né, elas possam ser visualizadas, é necessário utilizar um aparelho chamado microscópio, certo? Esse aparelho, ele é constituído de lentes que aumentam a imagem das células, possibilitando o seu estudo. Esse aí é um exemplo, né, de um microscópio óptico, né? Ele permite a visualização das células do sangue que na imagem, né, como vocês estão vendo aí, elas estão ampliadas aproximadamente 1000 vezes. O uso do microscópio, ele revolucionou o estudo dos seres vivos, pois ele permitiu a visualização de estruturas muito pequenas, como as células, fungos, vírus e bactérias. O microscópio, ele facilitou o entendimento de como a célula funciona e de como ocorrem muitas doenças, possibilitando assim a sua prevenção e cura. O microscópio, ele é um instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Aqui tem a imagem, né, de alguns exemplos de microscópio, de quando começou o primeiro, né, que foi em 1674. Tem também o de 1930, né, que foi do início da década. O alemão Hermes Ruska, ele desenvolveu um microscópio eletrônico que possibilita ampliações de até 1 milhão de vezes. Tem também o microscópio de 1665 e tem também o de 1555, que foi o primeiro microscópio em torno do ano, né, de 1995, 1595, como a Pro falou, e por um fabricante de óculos e seu filho, chamado de Hans e Zacharias Janssen. O aparelho, ele consistia em um tubo com lentes que possibilitava a observação de pequenos objetos. E hoje, com a evolução, né, ele tem nos ajudado bastante
com relação ao estudo das células, não é mesmo? Com o aperfeiçoamento dos microscópios, foi possível identificar, né, que as células elas apresentam estruturas. A membrana plasmática, né, o citoplasma e o núcleo são as principais dela. Aí está o exemplo, né, de um esquema representativo da estrutura de uma célula, que a gente vai estudando aos poucos no decorrer da unidade, certo? Mas aí já tenho exemplificando a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Bom, a membrana plasmática, ela é uma fina camada, né, que envolve e protege a célula. Ela permite a troca de substâncias como oxigênio, água e nutrientes entre a célula e o meio em que se encontra. Também, né, o citoplasma é a região localizada entre a membrana, né, plasmática e o núcleo. Nele encontram-se as estruturas responsáveis por algumas funções vitais da célula, como a nutrição. Nós temos também o núcleo, que é a estrutura responsável pelo funcionamento da célula. Nele fica armazenado o DNA, material genético que define nossas características como cor de pele, estatura e presenças de sarda no rosto. Sabemos que o DNA, o de ninguém é igual. Cada um tem o seu. Nesses seres, né, nos seres pluricelulares, as células variam de acordo com a função, né, que desempenham. E há aquelas que digerem alimentos, as que atacam agentes de doença, as que carregam substâncias por todo o corpo, entre várias outras funções. Bom, turma, no decorrer da unidade nós iremos ver um pouco mais sobre células, certo? E a atividade de vocês, ela está no módulo de vocês, na página 7 e 8. Façam com bastante atenção, com bastante carinho, para que possa também ajudar vocês na avaliação virtual, tá certo? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!